Apresentação final, pensamento crítico. Integrantes: Isabela Alcântara Nassau, Isadora Aguilar Silva e Luiz Felipe Félix. No livro Lugar de Fala, a Djamila aponta uma história que foi capaz de desumanizar a população negra, principalmente as mulheres, que são fadadas ao silêncio até mesmo nas pautas feministas universalizantes. O racismo, como principal protagonista de um cenário social, isola as mulheres negras e reduzem a um corpo inexpressivo. Porém, não quer dizer que essas mulheres negras não tivessem tentado falar. Elas tentam falar, elas só não conseguem ser ouvidas. O livro repensa qual que é o lugar de fala dessas mulheres negras que estão presentes nos feminismos debatidos, apontando que não discutir esse múltiplo que vai além da mulher branca, cis e de classe medial é silenciar os anseios de uma parcela considerável dessas mulheres que, historicamente, elas são colocadas na penumbra da inexistência. O livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, é uma obra literária feita pela Carolina Maria de Jesus, mulher negra, pobre, favelada. Nesse diário, a autora retrata o seu dia a dia e como ela enxerga as coisas à sua volta. Ela mora numa favela em São Paulo e ela escreve numa parte do texto assim: eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam os lixos. Nessa parte, a gente vê como a favela é marginalizada e como os representantes do governo não tomam atitudes para que isso seja mudado. O texto da Carolina Maria de Jesus retrata a desigualdade, o racismo, a desigualdade social, a pobreza, a fome. Outro livro estudado foi Olhos d'Água, da escritora Conceição Evaristo, em que ela retrata em seus contos a vida e as injustiças que muitas pessoas negras sofrem durante sua vida. A Conceição começa o seu livro, com uma frase assim: minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Isso demonstra os obstáculos que a mãe da Conceição viveu e ela retrata isso no livro dela. Ela sempre coloca o racismo, as injustiças, a pobreza, os conflitos das pessoas negras. O livro antes falado, da Conceição Maria, Quarto de Despejo, com certeza também poderia ser um conto dentro desse livro, pois a Conceição ela aborda muitos temas que a Carolina Maria também cita dentro da obra dela. Uma obra muito importante para a literatura brasileira foi o livro Úrsula, da Maria Firmino dos Reis. A autora inaugura com a sua literatura uma estética humanista antirracista que contempla a vida daqueles que estavam sempre à margem da sociedade. Esse é um livro do século XIX, que foi publicado em 1859, e ele discute principalmente o abolicionismo. E ele apresenta o tratamento que as pessoas negras sofriam. Num trecho do livro da Maria Firmino, é uma parte em que a personagem Susana, uma velha escrava, conta a sua história, como ela foi capturada na África e é transportada em um navio negreiro. Ela fala: meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida passamos essa sepultura, até que abordamos as praias brasileiras. Depois ela continua: davam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que as criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim, e que não lhes dou a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. A escritora Djamila Ribeiro, que é filósofa e ativista, no livro Pequeno Manual Antirracista, ela trata temas da atualidade do racismo, da negritude, branquitude, da violência racial, dos desejos e afetos. Em 11 pequenos capítulos, ela apresenta alguns caminhos de reflexões para aquelas pessoas que têm interesse em se aprofundar sobre suas percepções, sobre discriminações sociais, estruturais e assumir a responsabilidade pela transformação do estado das coisas. Nos 11 capítulos que ela cita no livro dela, as ordens dos capítulos não é aleatória. Os primeiros capítulos são de introdutórios, dando um panorama sobre o racismo no Brasil.
Os capítulos intermediários nos fazem refletir como a nossa sociedade é racista e nos oriente sobre como perceber isso. Já nos capítulos finais, são dedicados a explicar para o leitor como ele pode combater o racismo. E em todos os capítulos são dados exemplos de racismo no trabalho, no ambiente de trabalho, no dia a dia familiar e como ele é estrutural, enraizado na nossa cultura, infelizmente. Um documentário importante acerca da vida negra é o documentário Os Panteras Negras, Vanguarda da Revolução. Os Panteras Negras surgiram em 1966 e esse documentário de 2015 narra a trajetória do Partido Americano Pantera Negra, que surgiu em defesa da comunidade afro-americana. O movimento sofreu diversas formas de repressão do governo dos Estados Unidos, que realizaram ações que enfraqueceram o grupo, que acabou desaparecendo nos anos 80. E comentando agora sobre Pedagogia da Indignação de Paulo Freire, esse livro se fundamenta em cartas que o autor havia escrito para pessoas de diferentes lugares do mundo. Ele conclama que os educadores devem sair da inércia que aliena para desenvolver, assim, uma educação voltada para a transformação. E o aluno ele deve ser alimentado a indagar a ética e a esperança de superar uma realidade injusta. E nunca acomodar-se diante das dificuldades do seu cotidiano. E da primeira carta, ela é especialmente voltada para pais e mães sobre questões de autoridade e de limites ao ato de educar o filho para a liberdade. Também a inovação da história e da cultura para que assim possamos dar nomes às coisas, a tomar decisões, obter percepções e escolhas. E uma frase muito legal que ele traz é que ele fala que a educação ela tem sentido porque o mundo não é necessariamente isto ou aquilo, porque os seres humanos são tão projetos quanto podem ter projetos para o mundo. E aí no final dessa frase que ele traz, ele comenta que se mulheres e homens simplesmente fossem, não haveriam por que falar em educação. Da segunda carta, ela fala da importância da militância do MST, da necessidade do testemunho dos educadores progressistas de respeito à dignidade do outro, da diferença em condicionamento e da determinação. Fala também da necessidade das crianças crescerem e exercitarem-se no pensar, no indagar, no duvidar e no decidir. E essa carta termina conclamando marchas, a exemplo do Sem Terra, que aborda falando dos desempregados, dos injustiçados, dos que protestam contra a impunidade, dos que clamam contra a violência, contra a mentira, desrespeito, dos sem teto, sem escola, sem hospital e dos renegados. E os outros contos também, eles nos levam a pensarmos também na questão dos valores, no modelo político-econômico no qual seus defensores, de modo geral, não se perturbam como são tratadas as pessoas desprivilegiadas. É uma espécie de sombra inferior no mundo, inferior, incômoda e ofensiva, que é uma frase que ele aborda no livro. Então, em síntese, todos os ensaios da pedagogia da indignação, embora com diferentes temas, ele está cheio de coerência e de esperança. As ideias pedagógicas de Freire nos instigam, nos fazem sonhar e a refletir sobre o marasmo da educação em pleno século XXI. Essa educação oferecida aos oprimidos de hoje são alienantes. Não podemos ver a situação precária da educação e a desvalorização dos educadores como algo natural. A história não é determinista como querem que acreditemos, ela é feita de possibilidades. E a possibilidade de sair dessa inércia e acreditar que a mudança é árdua, mas é possível. E por fim a gente traz um poema de Paulo Freire para contextualizar com o assunto. Escola é o lugar que se faz amigos, não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é sobretudo gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Cada funcionário é gente, e a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo e irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Descobrir que não tem amizade e ninguém, nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, sol. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver e se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer. Fazer amigos, educar-se e ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo.